Olá a todos, a gente vai começar a aula 1 e essa aula 1 de hoje ela vai trazer os seguintes conceitos. O primeiro conceito é o conceito de informática. O que é informática, né? Depois nós vamos passar por a diferença entre dado e informação e a gente vai falar também da tarefa de produzir dados e informação usando o processamento de dados. Em seguida, nós vamos trabalhar os tipos de computadores ou tipos de sistemas computacionais. Para encerrar a aula de hoje, a gente vai trabalhar com os conceitos de hardware e software. Tudo bem? Bom, o que é informática? A informática é a ciência que processa dados em informação. Essa definição de informática ela é uma definição técnica, no sentido de que ela é crua e simples. Mas eu tenho 3 palavras dentro dessa definição, que é a palavra dados, informação e processo. Agora, nós vamos passar por uma segunda definição do que é informática, que é uma definição do dicionário. Tá? Então, informática é a ciência que se dedica ao tratamento da informação mediante o uso de computadores e demais dispositivos de processamento de dados. Ora, mais uma vez, a gente tem as 3 palavras: dados, informação e processo. Então, qual é a diferença? Né? A informática ela é uma ciência recente, né? No sentido de que ela ganhou bastante importância durante o século XX. Ela não é como a matemática ou a filosofia, que são ciências bastante antigas. Ela é uma ciência que ela foi criada em 1940, na década de 1940. Né? E ela teve um cara que criou, né, o conceito de uma máquina, um computador bastante rudimentar, chamado de Alan Turing. Esse cara trabalhou num projeto durante a Grande Guerra para poder decifrar códigos inimigos, trabalhar com balística, e ele conseguiu, usando essa máquina rudimentar, né, esse computadores, em aspas, salvar milhões de vidas. Então, a informática, ela usa computadores, usa sistemas computacionais para processar dados em informação. E isso dá à informática muito poder, né? Se a gente observar, o jornalismo também produz informação, né? O jornalista fica lá na porta do hospital procurando alguma notícia e aí depois ele entra ao vivo e gera informação daquela notícia que ele tem que informar. Só que a informática produz informação de maneira automatizada. Ela pode produzir informação em grande escala. Então, a informática ela tem bastante importância no sentido de que você, com bastante informação, você consegue ter uma maior clareza de que ações você tem que tomar. Bom, vamos agora à diferença entre dados e informação. Suponha que a sua mãe, né, ao entrar na escola, teve que preencher alguns dados seus na secretaria da escola. Então, a secretária falou assim: olha, coloca os dados do aluno aqui nessa folha de papel. Ela foi lá e colocou o nome, a sua altura e o seu peso. Tudo bem? Esses são os dados, né? São seus dados. Né? Baseados nesses dados, eu posso produzir uma informação. Por exemplo, quantos alunos têm, de acordo com a idade, né, tem um peso maior do que deveria ter? A gente pode, de acordo com o IMC, né, o Índice de Massa Corpórea, verificar quais alunos estão com sobrepeso ou obesidade. E a partir dessa informação, eu trabalhar campanhas de melhoria na dieta, falar com os pais de maneira separada para traçar uma dieta, um plano alimentar, colesterol, enfim. Então, a informação eu tenho 5 alunos no sobrepeso nessa turma e eu preciso, um número alto, eu preciso traçar uma estratégia para melhorar a vida
tornar a vida desses 5 alunos mais saudáveis. Observe que o dado ele não tem muita importância no sentido de tomada de decisão. Vocês, administradores, dizem que a informação nos auxilia na tomada de decisão. A informação, quem tem informação tem melhor poder de tomada de decisão. Então, a diferença é que você pode ter muitos dados, mas você não tem informação a respeito daqueles dados que você está trabalhando. Tudo bem? Como é que eu produzo dado e informação? Eu produzo dado e informação através de uma tarefa chamada processamento de dados. A tarefa de processamento de dados, ela utiliza os sistemas computacionais. Elas utilizam os computadores para produzir informação em grande escala. Tudo bem até aí? Bom, seguindo, se a gente pudesse falar um nome para o computador, o nome correto, o nome completo que aparece no RG, em aspas, do computador, seria computador eletrônico digital. E por que isso, né? O termo eletrônico significa que o computador é um aparelho eletrônico, no sentido de que ele segue regras da engenharia eletrônica. Ele é feito por circuitos, por placas, por periféricos, por processadores, por memória, mas tudo isso são componentes eletrônicos. Então, o computador ele é como se fosse uma TV ou um micro-ondas, né? Ele tem regras eletrônicas que funcionam dentro daquele dispositivo. E a segunda palavra, né, o segundo sobrenome do computador seria que ele é digital, no sentido de que ele usa ele usa essa informação de maneira matemática, né? Ele produz a informação usando dígitos, zeros e uns, que combinados geram alguma informação. Computadores são, antes de mais nada, máquinas matemáticas, né? Toda essa beleza que a gente vê por fora da tarefa do sistema computacional, internamente é tudo descrito em termos matemáticos. Tudo bem? Bom, o professor falou de Alan Turing, mas um nome importante também na história da computação é de um cara chamado John von Neumann. John von Neumann, ao contrário de Alan Turing, ele pensou nos computadores da maneira que a gente tem hoje. Um computador com 3 componentes básicos: processador, memória e dispositivo de entrada e saída. Então, todo o sistema computacional ele tem os 3 componentes básicos: processador, memória e dispositivo de entrada e saída. A gente vai ver nas próximas aulas cada um desses elementos de maneira separada e no final a gente vai juntar tudo para poder descrever o sistema computacional. Tudo bem? Bom, avançando, a gente pode falar nos tipos de computadores. Bom, o termo correto não seria tipo de computadores, mas tipo de sistemas computacionais. O primeiro tipo de sistema computacional ou computador que a gente vai ver são os mainframes, né? O que é isso, né? O que são servidores? Mainframes também pode ser chamado de servidores. Se você observar, né, o INSS, que é um órgão do governo responsável por gerar aposentadorias e pensões no Brasil inteiro, ele tem milhões de segurados. Aí bota aí uns 20 milhões, eu estou chutando por baixo, mas deve ter mais do que isso. Então, se eu fosse botar todos os dados num computador que eu tenho em casa, esse computador não suportaria. Então, para processar um grande volume de dados, a gente precisa de um computador que ocupe, né, uma sala inteira, ele é muito grande, né, ou um andar inteiro até às vezes, ou um prédio inteiro. Então, esses computadores são chamados de servidores. Você deve estar acostumado com o termo servidor, porque quando você entra na internet, o servidor ele é responsável por receber o endereço de internet que você quer acessar e procurar essa página dentre outros servidores contidos no mundo. Então, os servidores são computadores parrudos, computadores robustos, que têm uma função muito grande dentro da informática, que é aumentar o poder computacional.
Então, ninguém compra um mainframe ou um servidor para botar em casa. São geralmente empresas que compram mainframes para poder processar o seu grande volume de informação. Tudo bem até aí? O segundo tipo de computador, né, são os computadores pessoais, os PCs, né, Personal Computer. Eles são computadores que são compostos de uma tela, de um gabinete e de um teclado. Então, ele ocupa uma mesa, né? E também são chamados às vezes de desktop. Desktop, em inglês, desk é mesa e top é modelo, tá bom? Então, os computadores pessoais, eles são compostos por esses três componentes. Já os notebooks, né, uma coisa interessante da informática é que além da velocidade dos componentes, da qualidade, né, de computação de cada um dos componentes que compõem o computador, houve uma miniaturização dos elementos dos computadores, de tal forma que eu consegui colocar todo o conteúdo, toda a engenharia que eu tinha dentro de um computador pessoal, dentro de um notebook. E aí eu posso pegar esse notebook, botar na bolsa e ir para onde eu quiser para poder trabalhar, ou ir para o cinema, ou ir para o teatro, para o museu e abrir meu laptop tranquilamente, e tendo ali todos os meus dados e minhas informações pessoais naquela máquina. Então, os notebooks são computadores que eu coloco dentro da bolsa, né, que também são chamados às vezes de laptops, e a gente consegue levar para vários locais. O quarto tipo de computador são os tablets, né? O tablet ele é mais recente, da década dos anos 2000, e a ideia dos tablets seria aposentar os livros, a ideia inicial dos tablets seria aposentar os livros físicos, no sentido de que, quando lançaram um tablet, né, uma propaganda seria que um tablet conteria uma biblioteca inteira ali dentro. Não precisaríamos mais carregar livros, pilhas de livros, para poder ler um livro. A gente poderia ler um livro através do computador. E os tablets também têm uma tecnologia, né, de tela, de tal forma que a tela não agrida a sua visão, ao contrário do monitor, ele é menos agressivo para a sua visão. Tudo bem até aí? E o último tipo que eu queria destacar na aula de hoje seria os smartphones, né? Os smartphones, né, uns 20 anos atrás, uns 25 anos atrás, eram dispositivos que a gente apenas enviava mensagens e falava, né? Fazia uma ligação para outro smartphone, para outro telefone. Hoje em dia não, hoje em dia os smartphones são computadores. Você manda mensagem, você manda áudio, você faz vídeo, você publica o vídeo, você entra no seu banco, enfim, você tem ali um poder computacional muito grande dentro dos celulares atuais. Então, hoje em dia, os smartphones também são considerados tipos de sistemas computacionais. Bom, vamos à última parte da aula de hoje, que é a diferença entre hardware e software. Essa diferença é importante no mundo da informática e cai em muito concurso também, em muita situação da tua vida real, né, quando você for trabalhar, a diferença entre hardware e software. Se você vai ter que entender isso de uma maneira interessante, é importante para você entender isso. Bom, à esquerda dessa figura, nós temos aí hardware. O que é hardware? Hardware é tudo que eu posso tocar. Então, o hardware monitor é hardware, o disco rígido, o gabinete, a impressora, o teclado, a câmera, isso tudo é hardware. A placa de rede também é hardware. Tudo que é tangível, ou seja, que eu posso tocar, que eu posso sentir pelo tato, é hardware. Tudo bem? À direita, nós temos exemplos de software. O software só existe dentro do mundo dos computadores. É como se fosse um substantivo abstrato quando nós consideramos computadores. Então, não faz sentido você falar do antivírus, a menos que você esteja falando de computadores. Então, o software é isso. O software só tem existência dentro do mundo abstrato. Então, exemplos de software: antivírus, navegadores,
compilador Java, que é uma coisa que a gente usa no técnico de informática, Adobe Reader para ler documentos, o Skype para poder se comunicar e fazer ligações, enfim, o MSN que já está aposentado, mas tudo isso são exemplos de software. E com isso a gente encerra a aula de hoje. Eu espero que a gente tenha melhorado alguns conceitos e na próxima aula a gente vai trabalhar o conceito de memórias. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem.